Olá, amados, bom dia. Seguimos hoje com a carta aos Hebreus, com o capítulo 7. Você que tem acompanhado o nosso plano de leitura bíblica agora na semana 38 e, portanto, está lendo a carta aos Hebreus, deve ter observado a grande quantidade de textos que fazem referência ao sacerdócio. São muitas as vezes em que aparecem as palavras sacerdote, sumo sacerdote, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Qual é o seu papel no contexto da religião judaica, pelo menos? No contexto da fé judaica do Antigo Testamento, o sacerdote é aquele que faz ou ministra os sacrifícios a Deus. Mas não havia sacerdotes somente no contexto bíblico. Também em outros, entre os povos gentios, não judeus, se costumava chamar de sacerdote aquele que trazia sacrifícios à sua divindade, aos seus deuses. Como não temos aqui muito tempo para aprofundar essa reflexão, quero me ater a tão somente mostrar características essenciais do sacerdócio. O que cabia ao sacerdote fazer que nenhuma outra pessoa pudesse realizar sob quaisquer circunstâncias? Creio que uma das melhores definições que temos do sacerdócio e que nos responde a essa pergunta encontramos aqui mesmo na carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 1 a 3, que eu leio para vocês. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar as outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam da fé, da obediência ao Senhor, pois está sujeito às mesmas fraquezas, o sacerdote. É por isso que ele precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo, assim em Hebreus. Isso quer dizer que o sumo sacerdote apresentava ao Senhor coisas, dádivas e sacrifícios, ofertas que as pessoas traziam para Deus, intercedendo e mediando essa relação segundo as regras estabelecidas pelo próprio Deus. E esse sistema, que atendeu às demandas por um longo período, tinha os seus dias contados. Hebreus nos mostra a sua transitoriedade e aponta para algo totalmente novo que viria. No verso 11 ele diz: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, esse que era praticado, pois em sua vigência o povo recebeu a lei de como fazer os sacrifícios e tudo mais, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Pergunta Hebreus. E então o autor de Hebreus segue em seu argumento dizendo, verso 18 seguinte: a ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Por que essa ordem foi revogada, a ordem levítica do sacrifício no Antigo Testamento? Pelo fato de o sacerdócio levítico não ter a capacidade de trazer a plena salvação de Deus. Como Hebreus vai falar mais explicitamente no capítulo 10, verso 3 e 4, contudo, diz Hebreus, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Vejam que em Isaías, e não só em Isaías, o próprio Deus mostra a sua insatisfação com todo esse sistema de sacrifícios. E é uma palavra extremamente dura. Isaías 1, versos 11 a 13. Ouçam. O que os fez pensar que desejo os seus muitos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros e de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizesse esse alvoroço por meus pátios quando me vêm adorar? Parem de trazer ofertas inúteis.
O incenso que oferecem me dá náuseas, enjoo. Suas ofertas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes, seus cultos solenes. E como ficamos então diante de Deus? Se esta ordenança anterior foi anulada, quem entrou em seu lugar? Hebreus deixa claro, verso 22. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. E ele segue argumentando, verso 23. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas visto que ele vive para sempre, falando-se de Jesus, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em nosso favor diante de Deus. É de um sumo sacerdote como ele, Jesus, que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar mais alto, de uma vez por todas, lugar de honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, Jesus, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício diante de Deus. Então, definitivamente não há outro mediador entre Deus e os homens e as pessoas, a não ser Cristo Jesus, homem. Creia nisso. Amém.